Uma das últimas stations produzidas no Brasil e talvez um dos últimos projetos de station criados aqui no Brasil. Esse aqui é o Volkswagen Space Fox e que aqui chega numa versão bastante interessante aqui no nosso canal 1.8. A gente fala de um Space Fox já após restilização, então ele já tem essa frente mais bonita e o principal, na versão Sportline, a mais completa da gama e que tinha alguns detalhes estéticos que a gente vai te mostrar a partir de agora. A gente fala então de um Space Fox 2011, esse aqui então já pós-facelift, na versão mais completa da gama. A gente fala da Space Fox Sportline, que já tem então essa frente nova. Primeiro quero chamar a atenção para um detalhe. Se você está olhando o Space Fox, isso aqui não existe Space Fox R-Line, apenas a grade está com esse item cromado. E a grade da versão Sportline tinha aqui uns detalhezinhos cromados, uns frisos cromados. Essa aqui tem a grade original ainda guardada, preservada. Possivelmente ela pode voltar para o lugar. Mas aqui o dono optou por colocar uma outra que estava em uma condição melhor, mas não tem o detalhe ainda anterior. Agora todo o Space Fox tem esse friso aqui na porção inferior do para-choque, depois nessa segunda geração. E isso aqui, a Volkswagen colocou esse aplique exatamente para diferenciar do compacto hatch. Deixou esse aqui com uma cara um pouquinho mais refinada, trouxe esse detalhe para cá. Mas tem uma coisa que eu gosto muito nesses Volkswagen Fox que vieram nessa época, são esses faróis, esse conjunto de iluminação de dupla parábola, depois também o mesmo farol foi adotado no Gol, com esse elemento interno, com esse canhão duplo, fica muito bonito. E aqui na versão Sportline, ela tem o farol de neblina. Então quando a gente olha ele aceso, a gente vai ver aqui um desenho que fica sensacional quando a gente fala em termos de estilo. Primeiro, na lanterna, também tem aqui o farol baixo, na porção inferior tem o farol de neblina e ainda, como a gente gostava de dirigir os carros tempos atrás, apenas com a lanterna acionada e o farol de neblina, o desenho que esse carro aqui fica e o apelo visual é bastante interessante. Esse detalhe da Space Fox traz uma frente imponente com um DNA Volkswagen muito característico da época. Isso é interessante da gente comentar. Essa segunda geração da Space Fox parece que ele já foi pensado assim. Então a gente olha para o carro e não percebe aquela ideia de que a frente não conversa com a linha da lateral. Muito pelo contrário, o desenho que se fez em termos de facelift ficou muito harmonioso e parece que o carro já nasceu assim, já foi assim desde sempre. Como a gente fala da versão Sportline, então a gente vai ter aqui esta roda de liga leve de 15 polegadas, a roda original. Então, é a mesma roda do Fox Prime, então a gente vai ter esse desenho aqui já com essa ideia da liga leve. Nesta posição, a gente tem até do outro lado, o Marco vai deixar nas fotos aí para vocês, o emblema Sportline. Esse aqui no lado esquerdo não tem. Mas tem coisas interessantes aqui. Nessa versão, maçaneta na cor do carro, espelho na cor do carro e um espelho com repetidor de seta, inclusive. A seta, com o repetidor aqui integrado no espelho retrovisor. Barras no teto e esse aplique escuro, tanto na porta dianteira, ali na coluna central, quanto aqui na porta traseira. E quando a gente olha para cá, para a parte de trás desse Space Fox, a gente entende muito do conceito que a Volkswagen quis aplicar aqui. Era talvez lá no início a ideia da Sport Van apresentada pela marca, mas que nada mais era do que o próprio Fox com uma porção a mais, esticado um pouco mais. Só que não em um estilo Station Wagon tradicional, com aquela ideia dele ser mais comprido. Aqui não, se fez uma traseira mais curta, um vidro menor, uma porção de um balanço traseiro menor do que uma Station Wagon de anos anteriores. Então, isso trouxe um desenho mais único para a Space Fox e que casou bem com a ideia de ter um hatch compacto, naquela ideia dele ser mais altinho, mais monovolume, como era o Fox, e na sua irmã, Space Fox, a gente teve esse mesmo desenho, essa mesma ideia. Na porção traseira e já pós-facelift, a gente tem essa lanterna que invade aqui a parte central, mas nessa aqui eu quero te mostrar um detalhe muito interessante. A gente tem uma lanterna que vai ter também a luz traseira de neblina. Então, a gente tem esses elementos internos aqui, junto com essas lentes, esse conjunto todo, e nessa posição mais central, a lanterna traseira de neblina aplicada. Vejam, Volkswagens atuais não têm mais esses itens, eles se perderam com o tempo, mas a gente sabe que são itens de segurança. Claro que a lanterna de neblina, muitas vezes o pessoal usa de forma errada, mas está aqui presente, é um item de segurança importante dele estar dentro de um carro. Essa versão tem
sensor de estacionamento, mas a câmera de ré é acessório. Esses desenhos, esses volumes todos ficam interessantes. Aqui a gente tem esse aplique em tom preto, é mais um desenho exclusivo aqui dessa versão Sportline, com essa porção mais inferior que a gente tem aqui. E quando a gente passa para cá, para o compartimento de bagagens, a gente tem um trinco elétrico, então isso já estava presente num carro mesmo de 2011, e olha o verdadeiro espaço que essa Space Fox tem. Um porta-malas que, olhando de fora, a gente não se dá conta do tamanho, né, e das proporções que ele tem. A gente deixou aí as nossas mochilas para a gente poder mostrar. São 430 litros com uma série de amenidades. Então, a gente já está vendo aqui, ó, redinha na lateral, porta-objetos, outra rede do outro lado. Ali em cima tem iluminação, tem tomada 12 volts também. E ainda aqui nessa porção do lado direito, um ganchinho para pendurar sacola e um ganchinho muito mais resistente do que a gente vê em alguns carros atuais. Esse porta-malas de 430 litros, ele tem uma versatilidade maior do que outras stations, por exemplo, a própria Palio, a própria Paraty da época, é que a altura dele é mais elevado. Então, se você precisava utilizar esse carro para transportar objetos mais altos, isso ficava muito evidente nessa praticidade que a gente tem aqui nesse Space Fox. Dito isso, a gente olha um pouco por dentro agora. Esse logotipo aqui, então, é o que vinha de fábrica e que denota a nossa versão mais completa desse Volkswagen Space Fox. E aqui a gente tem um interior também que é diferenciado em relação a outras versões. Onde é que está essa diferenciação? Eu já vou te mostrar. Nessa porção central dos bancos aqui, porque esse tecido é diferente da versão Trend que tinha anteriormente. Aqui, olha só, é o mesmo tecido do Go Power, é o tecido que vinha nas versões mais completas do Fox, nessa porção central. Mas nas portas, eu quero te mostrar também que aqui a gente ainda tem a era dos Volkswagen que tinham tecido nesses apliques das portas. E a maçaneta também nesse tom contrastante. Então, a gente tem aqui um carro com aquele desenho tradicional da época. A única coisa que aqui não é original nessa Space Fox está por conta desse volante, que não era esse desenho que vinha nessa versão. Ele tinha um desenho mais parecido com o do Passat. Mas aqui precisou ser substituído, a gente vai te contar ainda mais para frente por que esse volante foi substituído aqui. Agora, o painel dessa segunda geração também é muito bonito. Ele ficou com linhas mais horizontais, com talvez uma inspiração num painel de um Gol geração 3, e melhorou muito o aspecto visual quando a gente fala em termos de Fox aqui, porque a gente tem essas saídas de ar que são mais refinadas, que são melhor acabadas, até parecem mesmo com as do Gol geração 3. A gente tem aqui uma sobreposição de materiais plásticos em tons diferentes, com texturas diferentes. Isso deu uma outra cara realmente para cá, para o nosso Space Fox. Trouxe uma outra ideia, inclusive. Deixa eu pegar a chave dele aqui, para eu poder te mostrar o painel de instrumentos aqui desse carro. A gente fala de um carro que já tem um painel super completo e aquele painel já, ó, com um computador de bordo. Alternando aqui, e aí o gerenciamento vai ser aqui, ó, pela alavanca do limpador de para-brisa. Eu vou passar aqui para tempo de percurso, alerta de velocidade, velocidade média, distância percorrida e também a autonomia com a quilometragem, com a quantidade de combustível que esse carro tem. E ainda pressionando aqui, a gente vai poder alternar ali, ó, do consumo médio, os 2 trips de consumo médio que a gente tem nesse carro, e girando mais uma vez, né, a gente passa então para essas outras informações. É um painel completo, e esse aqui de 2011, deixa eu te mostrar uma coisa, já é, ou ainda é, aquele desenho mais azul que a gente ainda tinha. Em termos de equipamento, a gente tem nesse carro o que era de mais completo na época. Então, os vidros elétricos, eles são nas 4 portas, junto com esse Simples Toque para subir. Então, a gente tinha esses 2 estágios aqui no botão, ó. Apertava uma vez só, ele só descia até onde você soltava. Mas se você apertava no segundo estágio, ele descia completamente. Espelho retrovisor elétrico, travamento central, ar-condicionado e direção hidráulica, tudo presente aqui nesse Space Fox. Só que esse aqui ainda tem alguns opcionais da época que são muito interessantes. Estou falando aqui, ó, do espelho retrovisor fotocrômico. Não tem aqui a linguetinha nesse aqui para a gente poder mudar. Ele tem aqui, inclusive, o sensor para poder identificar se vem vindo um farol atrás e ele diminuir a intensidade do reflexo que ele te traz. Esse carro também tem aqui, na posição dos faróis,
4 posições: desligado, farol baixo e lanterna. Só que esse aqui também tem farol automático e olha só, tá aqui a posição na alavanca. É um diferencial desse aqui porque ele também tem o acendimento automático dos faróis. E ainda a gente tem aqui nessa alavanca uma outra lingueta que essa aqui serve para mexer no computador de bordo. Mas aqui a gente tem uma lingueta para acionar o limpador de para-brisas automático. Então você tem a possibilidade dele ligar manualmente, junto também aqui para cima, mas esse aqui, nessa lingueta, ele vai identificar a chuva e vai poder fazer então a utilização do sensor de chuva que está presente aqui ó, no para-brisa desse carro. Então essa aqui está acima das Space Fox que a gente já conhece. Continua com aquele bom acabamento e agora eu vou passar para cá para trás para a gente poder falar um pouco mais sobre o que a gente encontra aqui nesse carro. Lembrando que a multimídia que está instalada nela não é original, aqui a gente tinha um rádio ainda tradicional, mas aqui na parte de trás a gente percebe também o bom acabamento nas portas, ainda com essa ideia da gente ter um carro aqui ó, com tecido nas portas e eu estou levantando o banco exatamente para a gente poder olhar o que havia de mais interessante aqui nessa Space Fox. Versão Sportline com as mesinhas. Então, um carro super completo que você tinha condição de lidar com criança aqui nessa porção traseira do carro e com um desenho diferenciado em relação a outros modelos. Nessa aqui esse item está presente, é interessante. O que mais que a gente encontra? O banco com uma posição mais elevada, naquela ideia do Fox de te colocar para cima. Então você pode olhar para frente numa ideia de palco, consegue olhar por cima dos ombros aqui, mesmo que o motorista e passageiro estejam andando em posição mais elevada. E o mesmo revestimento aqui na parte central dos bancos. Não tem aqui aquele descansa-braço, mas também não era tradição dos carros da época oferecerem esse descansa-braço. Todos esses itens bastante interessantes aqui nesse Space Fox. E eu vou te mostrar a partir de agora um pouco de como é que é a chave desse carro. Já era uma chave super completa e já era naquele desenho que a gente já conhece da Volkswagen, que ficou bastante famoso inclusive. Eu estou falando desta chave aqui, ó, que ainda não perdeu o emblema Volkswagen como a maioria e nesse desenho de chave canivete. Então, um carro que você, fechando todas as portas, pressionando no botão, ele já vai fazer então o travamento e também vai acionar o alarme, deu até aquela buzinadinha. Pressionando e soltando, de novo, o alarme original ainda funcionando com o mesmo barulho, a mesma buzina. E se você pressionar e segurar o botão de destravamento, ele vai abrir os vidros até onde você soltar o botão. E como todo carro Volkswagen dessa época, a gente não tem nenhuma surpresa em termos de construção. A gente fala aqui de uma suspensão traseira com eixo de torção e também com freio a tambor aqui na parte de trás e lá na frente com uma suspensão independente do tipo McPherson e o freio a disco. E aqui embaixo do capô a gente encontra o que é o destaque dessa Space Fox. Eu estou falando então do motor EA211 1.6. A gente fala de um propulsor então que ele é de 4 cilindros, um motor de 8 válvulas, são 2 válvulas por cilindro e que ficou bastante comum na linha do Fox, do Gol, da Saveiro, Voyage, andou em todos os carros dessa linha nacional e tradicional. Olha o espetáculo que está esse motor dessa unidade aqui, com cabos de vela novos, o motor todo ele limpo, todo ele higienizado, cofre do motor super íntegro, com uma condição muito interessante em termos de preservação. Agora, como eu te disse, a gente vai explicar ainda como é que esse carro chegou nessa condição. Deixa eu te falar o seguinte, que a gente fala então desse motor de 4 cilindros, ele tem comando único de válvulas e é um comando que ele é acionado por correia dentada, não é corrente ainda, e isso é muito em sintonia com os carros que a gente tinha na época, porque os Volkswagen, e muitos até hoje, ainda são acionados com correia dentada, exige aquela manutenção. Nesse caso aqui, a gente recomenda em cerca de 60 mil quilômetros para uma inspeção e a substituição da correia dentada. Esse aqui já é flex, então ele gera 104 cavalos com etanol e 101 cavalos com gasolina e o torque ele gira em torno de 15,6 kgfm com etanol e 15,4 kgfm com gasolina. Esse conjunto propulsor ele foi bastante utilizado em outros modelos.
Quando ele teve lá o 1.0, chegou a ter aquele problema de lubrificação por conta do óleo, depois a Volkswagen teve que fazer algumas alterações, mas isso aconteceu mais no 1.0 e não tanto nos motores 1.6, como é o caso desse Space Fox aqui, que já é então com motor 1.6. Então essa é a grande vantagem. E a gente vai dirigir agora na sequência para perceber e entender muito desse DNA da Space Fox e como é que está esse motor 1.6. Será que ele preserva ainda aquele bom torque? A gente vai ver na sequência. Antes de dizer que esse carro ele tem o câmbio manual, então, de 5 marchas. A gente tinha uma opção de câmbio automatizado, que era o chamado iMotion da Volkswagen, mas ele não foi bem aceito no mercado. E aqui a gente tem um conjunto, então, na sua melhor condição. Se gostou do vídeo até aqui, eu já peço para que te inscreva aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva. A gente tem podcast, tem nossas avaliações, nossas impressões e muita informação sobre carro. Já agradecendo também o Adriano da Artec Sul, que nos emprestou esse Space Fox aqui para a gente poder fazer essa análise e contar muito da história dele. Artec Sul, especialista em ar-condicionado e também mecânica em geral para o teu carro. Você procura o Adriano nas redes sociais e também aqui na Zona Norte de Porto Alegre, endereço e contatos, tudo aqui na tela. Dito isso, a gente vai dirigir agora. Mesmo passando aqui nesse monte de buraco e de imperfeição, o carro super firme, um carro que não tem nenhum tipo de ruído aqui dentro, em que a gente percebe uma suspensão muito adequada e muito característica com os Volkswagen da época. A gente tem aqui um volante que fica alinhado em relação ao condutor, um volante que fica numa posição adequada e a posição de condução do motorista aqui nessa Space Fox é típica do modelo compacto da marca que originou esse modelo. Por quê? Porque a ideia desse carro, sempre foi te deixar numa posição mais elevada de condução, numa situação em que você dirige mais alto. Então, quem gosta de dirigir alto pode colocar o banco mais para cima, como eu coloquei agora, e consegue encontrar essa posição. Já quem prefere uma posição mais baixa também tem a opção na regulagem, mas olha só, super bem alinhado, acesso fácil aqui para as alavancas, tanto de faróis quanto dos limpadores de para-brisa, e acesso fácil para a mídia e também para o ar-condicionado. Para a gente virar a esquina, os espelhos retrovisores mostram bem o que a gente precisa ver, ainda que não sejam espelhos tão grandes, eles mostram sim super bem aquilo que a gente precisa ver. Uma coisa que é interessante também fica na visibilidade, porque aqui nessa versão, nesse modelo específico, a gente tem o espelho traseiro fotocrômico, então ele mostra todo o conjunto que a gente tem lá no vidro traseiro. A gente consegue ver o vidro de ponta a ponta, isso é interessante também quando a gente está dirigindo. E em termos de construção, essa Space Fox também se mostra aquele Volkswagen bastante tradicional e bastante raiz, com aquela suspensão que numa curvinha dá uma leve inclinada, mas mantém todas as rodas no chão, e com aquela pegada que fica com uma maciez muito leve, mas com uma esportividade, com uma firmeza muito presente. Eu digo uma maciez leve porque você sente o carro trabalhando, sente ele fazendo o trabalho da suspensão, mas ainda assim todos os carros da Volkswagen sempre foram firmes e o Space Fox aqui não foge a essa regra. A gente tem um carro que consegue fazer essa condução um pouco mais dinâmica. Não é igual a Paraty em termos de dinamismo, mas ainda assim, olha só, a gente consegue virar aqui um fim de rua, com uma relativa tranquilidade. É um carro que mostra muito do DNA que a Volkswagen trouxe, que a Volkswagen tem e trouxe para cá. E um outro aspecto que é interessante fica quando a gente fala desse motor 1.6, que olha só, numa pisadinha a gente consegue acelerar e retomar a velocidade. Esse motor 1.6 da linha da Volkswagen é muito bom, muito gostoso de dirigir e honra o tributo, honra o que foi já o motor AP, porque esse aqui também tem torque, também anda bem, retoma bem, é muito gostoso de dirigir. E é um carro que é muito elástico também de ser conduzido, porque a gente vai passando e já vai estar a 60 km por hora aqui em quinta marcha e ele fica ali rodando a 1.300, 1.400 RPM. Então, dentro da cidade, você consegue utilizar essa condição de ter um motor mais, já com um giro menor de rotação. E aqui em segunda, 30,
pisa, em seguidinha ele apressa o giro, avança o ponteiro ali no contagiros e a gente logo está andando em alta velocidade, né? E consegue fazer, por exemplo, um acesso em rodovia, consegue fazer uma ultrapassagem. Isso é muito gostoso de dirigir. E um outro detalhe é que essa escola da Space Fox é fazer um carro ainda assim maior, com espaço, com conforto, mas sem ser ainda como os carros atuais que já viraram carros grandes, né, carros maiores. Não é isso que acontece. Aqui a gente tem um carro que é mais compacto ainda, que tem uma boa posição de condução e até te deixa numa ideia talvez mais perto do que os crossovers atuais. Uma outra questão que é interessante da gente citar, fica muito por conta do manuseio aqui desse câmbio Volkswagen, e esse aqui de 2011 está muito próximo da origem desse câmbio, em que a gente tem marchas suaves, trocas muito suaves e certeiras. Esse câmbio Volkswagen virou uma referência quando ele foi lançado, especialmente quando chegou o Gol, né, da última geração. A gente tem uma situação de um câmbio excelente aqui, inclusive aqui, para manobrar, pressionou, a ré já aciona e aí a gente já consegue ter uma condição de um manuseio muito tranquilo com esse carro. Esse aqui é um daqueles Volkswagens que deixa saudade, até porque talvez o Space Fox tenha sido o último projeto de station criado aqui no Brasil. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora. Em tempos de crossovers, que não são nem SUVs nem hatches, a gente tem menos carros com propostas definidas. Não é o caso desse Space Fox. Aqui a gente tem um Station Wagon com porta-malas, com bom espaço, com conforto, com condição de você utilizar para sua família e com proposta bem definida. E isso é muito importante. Esse carro, ele é um dos Station Wagons com projeto mais avançado construído aqui no Brasil, haja vista a sua condição em termos de soluções que ele oferece para os seus ocupantes. E ainda hoje, no mercado de usados, é uma ótima opção, especialmente se você quer um carro completo, autêntico, robusto e de manutenção mais barata. E aqui, de quebra, ainda tem um visual mais interessante depois desse facelift em uma versão mais completa. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva, tem muita notícia, review e também o nosso podcast. Tchau e até um próximo conteúdo.